Você não leu errado. Shinji Ikari é o melhor protagonista de anime já escrito. E eu digo isso porque ele é muito mais parecido com você que está aí assistindo e odeia ele do que qualquer outro personagem que vem na nossa mente quando pensamos em anime e mangás. Diferente do tropo que nós estamos acostumados, aquele protagonista enérgico, que toma atitude, que tem aquela força de vontade, aquela ambição de concluir o objetivo, Shinji Ikari não tem nada disso, muito pelo contrário. Ele é tímido, ele é passivo, ele não toma atitude e se isola das outras pessoas, recusando ter relacionamento com outras pessoas, seja de amizade, seja relacionamentos amorosos. Ele é um protagonista com traumas e esses traumas afetaram ele de maneira negativa. Não é como aquele protagonista de shounen que é abandonado pelo pai, é criado pelo Hokage da vila, que se torna alguém extrovertido, que se torna alguém forte, poderoso, que constrói amizades facilmente, que sofre bullying, mas mesmo assim ele consegue superar esse obstáculo. Muito pelo contrário, Shinji aqui não supera nenhum obstáculo. E além disso, ele ainda coloca mais obstáculos, ele próprio, em seu caminho. Sua mãe morreu quando ele era jovem e seu pai o abandonou, forçando-o a viver sozinho. E isso criou uma casca nele, que o forçou a se isolar das outras pessoas, a reprimir os seus sentimentos e não ter ambição para nada, não realizar nenhum objetivo, não ter a pretensão de concluir nenhum objetivo. E tendo essa dificuldade de enxergar a si mesmo e entender quem ele é, ele acaba sendo influenciável, manipulável e acaba rotulando a si próprio da forma que as outras pessoas querem que ele seja. Então, no primeiro episódio, quando ele é chamado para pilotar o robô pelo pai que o havia abandonado, ele no início não quer fazer isso, mas ao ver a Ayanami ferida depois de pilotar o robô, ele decide fazer isso. A partir do momento que ele pilota os robôs, que ele começa a derrotar os anjos e a atender as expectativas daquelas pessoas que agora estão em volta dele, ele acaba criando a partir disso a sua identidade. Então, quem ele é acaba sendo não quem ele quer ser, mas sim o que ele acha que as outras pessoas querem que ele seja. E isso porque, apesar dele ter se reprimido emocionalmente e ter se distanciado das pessoas ali que conviviam com ele até aquele momento, ele tem essa necessidade de ser aceito. Ele foi uma pessoa que chegou à sua adolescência sem uma família, sem aquela figura de referência, e coisa que ele acaba tendo quando ele entra na NERV através da Misato, que acaba sendo a sua guia ali, a sua figura materna e até de certa forma amorosa, e até mesmo do seu pai, que ele acaba passando a ter um certo contato, mesmo que seja claro a distância entre eles e que isso não vai ser superado. Agora, um fato interessante é que Shinji, ele também se importa mais com as outras pessoas do que com a si próprio. Ele não queria pilotar um robô, ele não queria estar vivendo aquilo que ele passa durante a série. Mas isso tudo tem um catalisador. O catalisador é agradar o seu pai, atender as expectativas da Misato e também quando ele vê a Rei sofrendo por ter pilotado o robô, depois dela ter se machucado. Então, ver as outras pessoas precisando de algo e ele sendo aquela pessoa que pode atender, ele acaba se colocando nesse lugar que é nocivo para ele. E é aqui que entra o que eu realmente gosto no Shinji. Apesar da sua insegurança, da sua passividade, o que faz as pessoas que assistem o anime muitas vezes odiá-lo, essas pessoas são muito mais parecidas com ele do que com os outros protagonistas que eles admiram. E é claro, aqui talvez tenha uma questão de nós nos espelharmos naquilo que nós queremos ser, naquilo que falta para nós e não naquilo que nós somos, ainda mais quando isso é retratado de uma maneira negativa. Mas é isso que torna Evangelion tão especial. E aqui eu vou falar mais do Shinji, mas isso se aplica a todos os personagens. Todos eles são quebrados, todos eles têm seus traumas, seus problemas. Outra coisa interessante do anime é como ele mostra as relações do Shinji com os outros personagens. Nós temos uma relação com a Rei, que é uma relação, de certa forma, distante no início, e que depois ela vai se afeiçoando por ele. E ele cria essa dependência emocional dela de certa forma. E isso é muito bem explicado mais tarde no anime, quando nós descobrimos que a Rei é uma clone baseada na própria mãe. E isso traz um peso para essa relação. Shinji não apenas procura em Rei uma amiga, mas ele precisa dessa figura materna que ele não teve. E isso também é refletido na sua relação com a Misato.
que é claramente a pessoa que está cuidando dele ali naquele momento. E só que com a Misato a gente tem uma outra questão que é trabalhada aí, que é o complexo de Édipo. A Misato claramente é uma figura de caráter amoroso para Shinji também. Isso é explicitado no filme End of Evangelion, uma cena que a Misato beija ele, e aí por isso ele acaba tendo aquela fagulha que ele precisava para resolver os problemas que estavam se desenrolando ali pro final do filme. Então, apesar tanto da Rei quanto da Misato demonstrarem e detalharem esse problema que o Shinji tem em relação à perda da sua mãe, elas são usadas de maneiras diferentes para propósitos diferentes. Uma personagem muito interessante também é a Asuka, que é o Shinji reverso, digamos assim. Ela também passou por problemas em relação à sua família na infância, só que ela lida com isso de uma forma totalmente oposta do Shinji. Ela é agressiva, ela é enérgica, ela quer demonstrar que ela é capaz, ela se sente capaz ou quer acreditar que é. E isso é totalmente o oposto de como o Shinji lida com os seus problemas, apesar das suas raízes, das suas origens, no sentido emocional, né, serem de certa forma similares. E eu acredito que é por isso que a relação deles é a que mais se desenvolve e que chega a algum lugar no anime. Eles têm toda a questão de rivalidade, porém eles acabam tendo que trabalhar juntos, eles acabam lidando bem e se importando um com o outro, culminando naquele final do filme End of Evangelion. E não menos importante, nós temos também a figura do Kaworu, que é também uma figura que o Shinji acaba gostando, né, de forma amorosa realmente. É muito interessante ver essa relação, como o Shinji acaba se importando com esse garoto e acaba olhando para ele de uma outra forma. Só que isso acaba da forma mais trágica possível. Afinal, Kaworu era um anjo, Shinji foi obrigado a matá-lo e é isso que quebra Shinji. Shinji passou pela morte da sua mãe, pelo abandono do seu pai, pela manipulação do seu pai, querer que ele faça algo e ele ter que se prestar a isso, sendo pressionado não só por ele, mas pela Misato também. Ele tem a relação com a Asuka, que ela constantemente coloca ele para baixo. E, além de tudo isso, é obrigado a ferir uma pessoa que ele realmente gostava. Não só a feri-la, mas a matá-la. E isso quebrou ele completamente. E algo que eu gosto muito no filme End of Evangelion é como o Shinji, ele claramente deseja morrer, mas nem ele mesmo tem essa coragem de fazer isso. Então ele acaba ficando, de certa forma, prostrado, sem tomar nenhuma atitude, sem fazer nada, esperando que apenas algo aconteça a ele. E quando isso estava prestes a acontecer, a Misato chega para tentar motivá-lo a dar aquele passo que faltava e ela acaba conseguindo. Mas o interessante disso é que ele, como eu comentei, a identidade que ele absorve para ele é aquilo que ele acha que as pessoas esperam dele. Então quando ele tem a vontade de acabar com a própria vida, mesmo assim, ele não toma atitude e espera outras pessoas fazerem isso por ele. É claro que isso é muito mais real do que a gente imagina. A gente está falando aqui de um adolescente que ele tem toda a pressão para poder salvar o mundo, ao mesmo tempo que ele lida com seus problemas internos e com os problemas de outras pessoas, que inclusive ele não lida nada bem. Nós temos durante o anime esses personagens que são totalmente problemáticos, que são quebrados emocionalmente. E Shinji não faz questão nenhuma de entender o problema deles, mas ele faz questão de mostrar os deles para os outros. Então no End of Evangelion a gente consegue ver isso. Ele não tá nem aí porque o mundo vai acabar. Ele tem os problemas dele que ele não sabe lidar de forma nenhuma. Mas ele não consegue enxergar que as outras pessoas também estão com problema. A Asuka começa o filme internada no hospital, em coma. A Misato, a Rei, elas também têm a sua pressão para aguentar. Elas também estão nesse processo de salvar o mundo, assim como o Shinji. É claro que ele é colocado no centro de tudo. Ele é necessário estar ali. Isso entra naquele tema que é explorado em vários vídeos de Evangelion, que é o dilema do ouriço. Ele acaba se isolando, impedindo as outras pessoas de se relacionar com ele de forma saudável. E algo que ele não percebe é que ele mesmo é parte do problema. Ele mesmo tem esses espinhos que afastam as outras pessoas. Porém, esses espinhos, eles são de certa forma escolha dele. Ele escolheu ser assim, ele escolhe agir dessa maneira como uma forma de defesa. E bom, tudo isso culmina no final do anime, que é o projeto da instrumentalidade humana. Os 2 últimos episódios do anime são episódios que também muita gente odeia, e eu entendo isso, porém eu simplesmente acho genial.
Eu acho genial como isso é mostrado na tela, como os diálogos e as conversas são feitas, como nós conseguimos entrar na cabeça de um protagonista tão quebrado emocionalmente e entender como esse pensamento funciona, como ele lida com seus problemas, até a sua aceitação daquele problema, até o entendimento dele. E a gente tem um final ali do anime que é uma cena de todos ali dando parabéns para ele, quando ele finalmente entende que ele pode se amar e ele pode ser amado. E isso é um final muito bonito. Porém, como nós sabemos, nós temos o filminho de Evangelion que acontece depois. Isso é só a cabeça dele. O mundo real, ele está completamente devastado pelo projeto da instrumentalidade. No final sobra ele e a Asuka, né, um paralelo aí com Adão e Eva, obviamente, para talvez reiniciar esse mundo, para recriar esse mundo, para continuar vivendo ali. Mas eu gosto muito de como isso é tratado nesses episódios finais do anime. Eu achei muito interessante. A abordagem surrealista e abstrata contribui muito para esse sentimento de melancolia, de angústia, essa ansiedade que o protagonista sente. É um final que eu acredito ser incrível e muito ousado para um anime nesse estilo. Eu gostaria de deixar aqui também uma recomendação para que vocês assistam os filmes dirigidos pelo Hideaki Anno. Ele é um excelente diretor e todos eles têm uma abordagem melancólica, angustiante, assim como Evangelion também tem. É muito interessante ver como ele realmente aborda essas questões psicológicas nos personagens das suas obras. Nós temos alguns relatos que mostram que os problemas que o Shinji lida durante o anime são problemas que o próprio Hideaki Anno também passou. E eu acho que isso faz muito sentido quando você passa por algo e você quer projetar aquilo em algo que você cria. Isso, acredito que, via de regra, se torna mais fácil e mais crível. Bom, quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Nem que seja algo negativo, pode descer o pau em mim aí. E até o próximo vídeo.